Então, essa é a nossa aula de Direitos Humanos e Relações Internacionais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema das migrações. Então, uma aula super bacana, porque dialoga muito bem com esse momento atual, em que nós observamos um fluxo intenso de migrações no mundo. Então, porque a gente possa fazer essa análise em conjunto com uma nova lei de imigração, uma nova política migratória que o Brasil estabeleceu desde 2017. Então, é bacana que a gente possa analisar esse contexto atual em composição, né, com essa lei de imigração, em contraposição, ou seja, em sentido oposto à então política que era estabelecida pelo Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980, em que a questão do estrangeiro era vista sempre sob uma perspectiva ameaçadora, alguém que poderia causar uma insegurança no contexto brasileiro para a realidade brasileira. Para a gente entender um pouquinho sobre migrações, a gente precisa entender quem são esses migrantes. Então, eu falei do estrangeiro e agora estou utilizando a terminologia migrantes. Por quê? Porque essa é uma terminologia mais adequada em composição, em conformação com a com respeito aos direitos humanos, com a teoria geral dos direitos humanos, a ideia de migrantes ela vai se contrapor à terminologia estrangeiro no sentido de que o estrangeiro é aquele estranho, aquele que não vai se tornar igual, aquele que vai ser sempre diferente. Enquanto que a política de migração procura estabelecer um marco de maior integração e respeito aos direitos humanos. Sejam bem-vindos, Lucas e Annelise. Estou fazendo essa introdução a respeito da nossa aula sobre migrações. Então, o migrante é aquele que, na legislação anterior, e uma terminologia ainda utilizada, mas que coloca em xeque esses princípios que nós vimos, então o migrante era o antigo estrangeiro, aquele que não é nacional, aquele que não é da nacionalidade brasileira. Então, nós precisamos observar o tema das migrações a respeito daquele que vem de fora. Então, o migrante é aquele sujeito, aquela pessoa que vem de fora ou sai para fora. Então, sai para fora da onde? Do território nacional, da ideia da sua identidade nacional sob essa perspectiva. Então, nós precisamos compreender algo que já pressuponho que muitos de vocês já saibam, mas nós não vamos investigar na aula de hoje. Boa noite, Marlô. Nós não vamos investigar na aula de hoje a questão a respeito de quem é nacional brasileiro, porque esse é um tema que vocês estudam lá em ciências políticas. Então, nós não vamos estudar, embora eu vou fazer uma referência aqui de algo que faz parte um pouquinho do senso comum. A ideia de quem nasce no Brasil é brasileiro. E a ideia de que quem é filho de brasileiros, então é brasileiro ou pode se tornar brasileiro, dependendo do contexto. Essa hipótese, então, delimita a questão da nacionalidade para o Brasil. Boa noite, Maurício. Então, delimita a questão da nacionalidade. Quem não tem a nacionalidade brasileira, então é um migrante. Esse migrante, ele pode ser imigrante, quando a gente vê sob a perspectiva do Brasil, o brasileiro que sai do Brasil para morar fora, ou o imigrante, aquele que não é de nacionalidade brasileira e vem ao Brasil para morar no Brasil ou visitar, morar no Brasil, né? Porque senão seria um visitante, como nós veremos na aula de hoje. Então, esses conceitos iniciais são importantes e eles constam ali no nosso material do AVE. Então, tem uma partezinha que eu coloquei ali, revisitando os conceitos de nacionalidade, que é um conceito que vocês trabalham lá em ciência política com o prof. Gustavo. Então, se vocês quiserem revisitar ou reestudar, tem ali um material bem bacana, bem simples, ou quem porventura ainda não tenha feito ciência política,
pode fazer essa incursão rapidamente ali naquele material. Então, em 1980, como eu falei, nós tínhamos uma legislação que tratava do imigrante denominada Estatuto do Estrangeiro. E ele tratava do estrangeiro sob a perspectiva sempre da conveniência e da ameaça à segurança nacional que esse estrangeiro, de alguma forma, pudesse colocar à soberania brasileira. Tanto é que o estrangeiro, por exemplo, que não tivesse um trabalho fixo ou que se dedicasse à vadiagem, aquela terminologia, poderia eventualmente ser expulso do território brasileiro ou que de alguma forma demonstrasse uma inconveniência, uma ameaça em sentido abstrato à segurança nacional. O que é essa segurança nacional? Claro que é algo sempre no sentido abstrato para ser verificado no caso concreto. Claro que o contexto do Estatuto do Estrangeiro e o contexto histórico também, em que a perspectiva do estrangeiro é vista no Brasil, num primeiro momento, vejam só, uma perspectiva de bastante abertura do Brasil para os migrantes. Acredito que muitos de vocês e muitos de nós somos descendentes, até porque o Brasil é um país novo, descendentes de imigrantes italianos, alemães, africanos, essa última de forma forçada, e que tem um contexto brasileiro de trazer, de atrair essa população. Depois, então, com o Estatuto do Estrangeiro, o contexto já não é assim. Olha, não são todos os imigrantes que nós queremos. Nós queremos alguns, outros a gente pode sentir como uma ameaça a essa segurança nacional. Então, esse ponto de vista eu quero histórico, queria colocar para vocês, porque é importante para que a gente possa perceber a nova lei de imigração com outro viés, que é um viés já pós-Constituição de 88, em que o Brasil está inserido nesse contexto que nós vimos de maior diálogo com o direito internacional dos direitos humanos e, portanto, a nossa lei de imigração ela vem nessa onda, né, de que o migrante em si ele não constitui por si só uma ameaça à segurança ou à soberania ou à ordem pública nacional. Então, essa contextualização me pareceu importante para nós iniciarmos a nossa aula. Bem-vindos, Eric, Eduardo, Antônio, Benoni, Maria Eduarda, Juliana e a Marlova, que acho que deve ter caído e voltou. Então, esse contexto queria colocar para vocês, então, que em 2017 nós temos uma nova lei de imigração. Então, vejam que é publicada uma nova lei. Aí agora nós temos a lei de imigrações, que vai revogar o antigo Estatuto do Estrangeiro, que, como eu disse, que é uma lei de 1980, cujo contexto histórico político brasileiro era um contexto em que se elevava a ideia de segurança nacional para quem chegou depois. Então, um migrante, por exemplo, que pudesse, de alguma forma, colocar em risco os ideais políticos que estavam em jogo naquele momento, ele era visto como alguém que poderia ter potencial a ser expulso a qualquer momento do território nacional. Já o brasileiro, pessoal, ele nunca vai ser expulso do território. O brasileiro não existe, tá? A questão da saída compulsória do brasileiro. Embora nós vimos também no contexto histórico os brasileiros que saíram em razão da diferença ideológica, como alguns bem famosos, como, por exemplo, foram para o exílio, Caetano, Chico, etc. Um outro contexto de saída, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá, então nós estudamos, né, pessoal,
esse contexto do Brasil com os direitos humanos, nós estudamos, quando nós estudamos vários dos instrumentos que o Brasil veio ratificar, que fazem parte desse direito internacional dos direitos humanos, então nós estudamos as convenções da ONU, nós estudamos o sistema interamericano. Na aula passada, nós estudamos o Estatuto dos Refugiados, quem são os refugiados. Em 1997, o Brasil publicou uma lei chamada Estatuto dos Refugiados. Vimos que muitas dessas convenções de direitos humanos, elas se dão após a Constituição de 88, maioria ali no ano de 1992. Então, esse é um novo contexto para tratar de migrações. Então, a gente pode dizer que, em um primeiro momento, o Brasil era aberto à migração, ou seja, queria atrair os migrantes para o território nacional. Tá? Num segundo momento, então, quando é o Estatuto do Estrangeiro, em 1980, o Brasil é desconfiado a respeito de quem é esse denominado estrangeiro, e a forma como que ele lida é uma forma de, a qualquer momento, ele pode fazer uma repulsa desse estrangeiro. E agora, pós-Constituição de 88, uma visão mais atrelada das migrações aos direitos humanos. E por isso que eu quis trazer aqui para vocês, e trouxe aqui de forma bem diversificada, os princípios dessa nova Lei 13.445 de 2017, que é a chamada Nova Lei de Migração. Então, queria mostrar para vocês como essa política migratória, ela vem ao encontro, vejam, justamente, dos direitos humanos. Então, o que ela busca? Ela busca o respeito aos direitos humanos, a prevenção e repúdio à xenofobia, racismo, qualquer forma de discriminação, a não criminalização da migração, ou seja, não ver o migrante como um criminoso, aquele que cometeu algum crime, não. Até tem uma charge ali no nosso material do AVA, que o migrante é posto ali nas autoridades judiciais, e ele diz assim: o meu crime foi não ter nascido neste país, ou seja, claro, diante de um contexto de desconfiança daquele imigrante, então, diante de um contexto de desconfiança daquele imigrante, a ideia daquele que não nasceu, não é nacional, é sempre uma ideia de repúdio, de alguma forma afastá-lo do convívio na sociedade. Tá? A promoção e entrada irregular e a regularização documental, ou seja, que o migrante que vem ao território nacional, se ele está em situação irregular, a gente já vai falar o que é situação irregular, tá? Mas, assim, para ilustrar, um visto que já venceu, não tinha, por exemplo, veio para determinada finalidade, depois quer alterar a finalidade de vinda, por exemplo, vem para um tratamento de saúde, agora já quer vir para trabalhar, ou vice-versa. Então, isso busca-se a todo momento a regularização documental do migrante. A acolhida humanitária que nós vimos é um princípio da nossa lei, ou seja, o Brasil vai buscar, se não por meio do Instituto do Refúgio, que é um instituto internacional, como nós vimos, por meio da acolhida humanitária, de iniciativas do Poder Executivo para, de alguma forma, acolher situações em que as pessoas, nos seus estados de origem, estejam passando por algum risco, dado a mudanças climáticas ou a instabilidade política na região, aqueles artigos que nós vimos na última aula, tá? Então, inclusão social, igualdade de tratamento, vejam que são todos princípios que nós, de certa forma, já identificamos como princípios gerais dos direitos humanos. Então, aqui continua, eu quis trazer para vocês para mostrar e ilustrar um pouco a partir do que nós estamos enxergando o migrante nessa lei 13.445. Isso é algo bem importante.
Então, é sobre esse enfoque que nós estamos estudando. E o enfoque anterior do Estatuto do Estrangeiro era um enfoque que preservava mais a questão da segurança nacional, mais a questão da ameaça do estrangeiro em relação às suas atitudes no Brasil. Então, estou colocando aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar esses princípios aqui na nossa aula. Lembrando, pessoal, a qualquer momento, um comentário, uma dúvida, por favor. Tá? Então, essa nova lei de imigração vem nessa senda. E também vem junto com o Pacto Global de Migração das Nações Unidas. Não sei se vocês já ouviram falar no Pacto Global para a Migração. Não é um tratado, tá, gente? Não é um tratado, são só diretrizes, ou seja, objetivos que foram traçados pelas Nações Unidas com a presença de 164 países numa conferência em que se pautou determinados objetivos, determinadas diretrizes mesmo para a interpretação, para a melhor condução da questão da migração no mundo. Então, isso tem muita relação com a tentativa das Nações Unidas de promover uma migração em consonância com os direitos humanos, para que aquelas notícias que fazem parte do noticiário de forma geral, que vocês todos assistem, de barcos afundando no Mediterrâneo, as pessoas sendo mortas, aquelas caminhadas longínquas de uma localidade a outra por toda a Europa, o muro que o então presidente Trump quis erguer para dificultar a migração na fronteira com o México, tudo isso vem, de alguma forma, se opor a um ideal de migração com respeito e de promoção aos direitos humanos. Então, a ONU, de alguma forma, ela tenta encaminhar esse tema, que os países tomem um compromisso de maior respeito aos direitos humanos. Embora, pessoal, algo que precisa ficar bastante sinalizado é que a questão da fronteira de um país e a questão como ele identifica os seus nacionais e os seus migrantes e a forma como ele trata ou quem ele aceita no território é uma questão de soberania. Ou seja, isso significa que cada país é livre para editar regras a respeito de como ele vai considerar os seus nacionais. Por exemplo, existem países que aceitam a nacionalidade com o nascimento no território, o que a gente denomina de jus soli. Existem países que aceitam com a descendência, que a gente denomina de jus sanguíneo, em razão do direito pelo sangue. Então, filho de migrante, por isso que no Brasil, por exemplo, se corre para obter a nacionalidade italiana daqueles que têm algum parente italiano. Por quê? Porque a Itália tem como norma que a nacionalidade é conferida em razão das gerações, das descendências. Então, aquele que é descendente de italiano é, portanto, italiano e quer buscar uma nacionalidade, muitas vezes, no Brasil, para facilitar a possibilidade até mesmo de residir em algum país da União Europeia. Então, esse é um tema que cada país direciona, pessoal, a forma de conceder a nacionalidade. A Alemanha, por exemplo, é muito mais restritiva de quem é alemão, embora nós tenhamos aqui também uma colônia alemã muito grande de pessoas descendentes daquele país. Também é uma questão de soberania, como o país ele vigia aquele que vem de fora, as suas fronteiras, e recebe aquele que vem de fora. Então, para isso, os países fazem, na sua política de imigração, a possibilidade de entrada
com a permissão desses países para determinados fins. Por exemplo, normalmente o estrangeiro ou migrante, ele vem aqui para passar uma temporada. Então, ele é um visitante. Então, ele quer um visto de turista para tal. Em alguns países se exige visto, outros países não, e cada país é soberano para decidir se ele vai exigir visto ou não de determinado país, normalmente do outro estado. Normalmente, pessoal, isso se dá por uma relação de reciprocidade, em razão do princípio da igualdade que nós vimos entre os estados soberanos, entre os países. Então, qual é a ideia política aqui? Olha, se tu vai pedir visto para os meus nacionais entrarem no teu país, eu também vou pedir para os teus virem para cá. E aí, então, então eu vou fazer uma abertura. Então, faz parte da negociação política entre os países terem uma abertura para a possibilidade de fluxo de pessoas maior ou menor. Mas lembrando sempre que é uma questão de soberania dos estados, a forma ou aceitação de imigrantes no seu país. Então, quando um país, por exemplo, ele barra a entrada de um brasileiro no exterior, ou o Brasil barra a entrada de um migrante, ele faz dentro das prerrogativas de soberania. Não existe nada, não existe um tratado internacional que obrigue um país a aceitar migrantes, a não ser, como nós vimos, a questão dos refugiados. Se o país é parte do Estatuto do Refugiado, então ele tem a obrigação de respeitar, embora ele que vai dizer quem é refugiado ou não. Então também existiria aí um certo subjetivismo na interpretação de quem faz jus a essa proteção do tratado a respeito dos refugiados. E esse pacto global de migração, ele visava o quê? As Nações Unidas querem que os estados dirijam o tema das migrações com maior compromisso com os direitos humanos. A questão das prisões dos migrantes, a questão do afastamento das crianças, dos pais. Então, que isso, de alguma forma, seja trabalhado internamente nos países com respeito aos direitos humanos. O Brasil ele aderiu, tá? Ele em 2018 participou da Assembleia, mas logo depois da eleição do atual presidente, ele disse que não iria cumprir, que não aceitava o Pacto Global para a Migração. Então, ele anunciou a saída em 2019, logo, do pacto. Fala, Maurício. Boa noite, professora, colegas. Com relação a essa questão do princípio da reciprocidade, a senhora estava explicando, né? O Brasil mudou essa política agora com o governo Bolsonaro, né? Porque eu reparei que alguns países, no caso dos Estados Unidos, Japão, Austrália, como eles pediam visto para a gente ir para lá, o Brasil deveria pedir também para eles virem para cá, né? Mas mudaram, eles tiraram isso, né? Agora os cidadãos desses países não precisam de visto para vir para cá. Exatamente, exatamente. Como eu disse, como o Brasil é livre para aceitar ou não, exigir ou não visto. Normalmente, ou seja, de forma mais costumeira, se aplica o princípio da reciprocidade, mas não necessariamente. Então, o país vai decidir se vai aceitar que, por exemplo, normalmente, o que o país pensa? Olha, se tu está tratando os meus nacionais dessa forma, eu vou tratar os teus nacionais dessa forma também. Mas cada país é livre para tratar os nacionais de outro país da sua forma. Então, o Brasil pensou o seguinte, que talvez ele ganharia mais se ele não exigisse visto e pudesse incentivar o turismo dos nacionais desses países, mesmo que esses países exijam vistos de brasileiros quando vão para essas localidades. Então, é uma política adotada.
Então, a questão da política externa que o país adota diz respeito com a soberania, com as questões de governo mesmo. Tá? Não é obrigatório. Por isso que eu disse, o princípio da reciprocidade normalmente é aplicado. Então, ó, vai me aplicar uma política, eu vou te aplicar a mesma política. Tudo dentro da legalidade. Mas a ideia de, ó, tudo dentro da legalidade, porque eu posso exigir posso ser extremamente rigoroso na minha migração e o outro ser também rigoroso na migração, ou eu não sei, enfim, cada país vai ter a sua política nesse sentido. Mas Perfeito. interessante. Outra questão, só com relação ali ainda na questão do imigrante, o estrangeiro ele pode se candidatar a algum cargo eletivo no Brasil? Então, isso está lá na nossa Constituição. Depois tu vai verificar ali. Tem alguns cargos que podem e alguns que não. Tá? Na Constituição ali coloca certinho. Depois a gente pode até ver juntos ali quais que estão, permite, quais que não permite. Agora, de cor, porque tem uma diferença entre o nacionalizado e o brasileiro nato. Então, para eu não te responder de forma equivocada, é só olhar ali na Constituição, é bem clara a norma, tá? Tá escrito ali. Para presidente da República tem que ser brasileiro nato, para senador tem que ser brasileiro nato, tá? Então, eu acho que para alguns outros cargos pode ser o brasileiro naturalizado, aquele que se tornou brasileiro posteriormente. Então, tudo isso vai depender. Para ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser brasileiro nato, tá? Por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal pode vir a ocupar a cadeira da presidência da República, assim como o presidente do Congresso Nacional. Então, tem essas regrinhas lá, todas elas eu não me recordo, tá? Que eu não acabo não mencionando essa parte de nacionalidade, então, mas está bem fácil ali na Constituição, coloca assim brasileiro nato, que tu já vai ver quais são os cargos que fazem exigência. Esse, esse assunto aí ele cai mais em teoria do Estado, né? Isso, exato. Foi como eu falei no início da aula. Então, a questão de quem tem nacionalidade e os cargos da nacionalidade. Isso. Obrigado, professor. Não, capaz, mas pode olhar ali até. E aí tem alguns ainda que, por exemplo, servidor público, a Lei 8.112 exige muitas vezes a nacionalidade. Isso também é uma questão que a gente poderia até questionar, com exceção do professor estrangeiro convidado, o professor estrangeiro, professor. Mas é algo que a gente pode talvez pensar no futuro. Será que precisa ter nacionalidade para fazer concurso? Enfim. Mas é algo, uma discussão maior, tá? Eu vi que tem alguns professores, principalmente em universidades federais, que são estrangeiros, né? Isso porque a lei excepciona a possibilidade justamente no ensino. Mas vamos adiante, então. Então, a lei continua, pessoal. A primeira coisa que a lei faz é justamente trabalhar o que são esses conceitos que nós estamos falando aqui. Então, vejam só que não aparece mais o estrangeiro. Então, nós vamos trabalhar o imigrante que vem para o Brasil, tá? De forma temporária ou definitiva, ou apátrida. A gente vai estudar quem é o apátrida, já que a gente falou a respeito desse imigrante que é de outra nacionalidade, nós também temos a figura do apátrida, que é aquele não é sem pátria, né, gente, no sentido de sem nacionalidade. Por quê? Porque como cada país tem uma regra para atribuir nacionalidade, pode ser que o contexto daquela pessoa não favoreceu que ela tivesse a nacionalidade, quer seja do lugar onde ela nasceu, quer seja em razão da descendência dos seus pais. E ela se tornou uma pessoa sem nacionalidade. Então, a gente vai trabalhar esse tema hoje, já vou começar a falar sobre isso, porque nós temos uma convenção internacional, vejam só, de 1954, a respeito da proteção dos apátridas, das pessoas sem nacionalidade,
considerando que a nacionalidade deve ser um direito humano, deve ser um direito reconhecido a todas as pessoas nesse sentido. Então, ter um direito à nacionalidade, talvez alguns digam, e alguns autores com razão dizem, essa, na verdade, é a porta de entrada para o reconhecimento, muitas vezes, dos demais direitos. Tá? Então, essa questão da patridia é uma questão muito séria, eu vou mostrar aqui, são mais de 60 milhões de pessoas nessa situação no mundo. E eu quero já mostrar o caso da Malala Mano. Só para contextualizar, então nós temos a questão do emigrante, que eu já falei, o brasileiro que sai, o residente transfronteiriço, tá, pessoal? Essa é uma figura interessante ali naquelas cidades, por exemplo, Santana do Livramento e Rivera, quem conhece sabe que aquelas pessoas daquele município é praticamente único, né, ali. Então, para que existe uma carteira de residentes transfronteiriços para que possa circular de forma mais facilitada, com acesso a alguns serviços mais facilitados nesse país, no país vizinho, porque ali quem é de Rivera e Santana do Livramento e outras cidades que fazem fronteira, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas delas, a gente pode observar uma situação peculiar dessas pessoas. E visitante, pessoal, é aquele que vem para uma estada de curta duração. Então, é aquele que vem para fazer um tratamento específico, um tratamento médico, por exemplo, que vem passar as férias no Brasil. Vamos falar num primeiro momento, então, o que eu quero falar na aula de hoje, pessoal? Então, nós vimos que o imigrante é o sujeito que não tem nacionalidade brasileira. Então, a nacionalidade brasileira, vocês viram lá em teoria política, em teoria do Estado, com o prof. Gustavo, como se adquire a nacionalidade brasileira. Para quem não teve ainda ciência política, deixei um texto, um vídeo, se não me engano, ali bem simples, explicando esses critérios, e depois ali na Constituição mesmo, nos artigos 12 seguintes da Constituição, existe o estabelecimento das normas sobre quem é brasileiro nato e quem pode, depois a lei de imigração vai falar em se naturalizar brasileiro, ou seja, não nasceu no Brasil, não é descendente brasileiro, mas em razão de um longo período de tempo que está morando no Brasil, ou porque se casou com um brasileiro, ali tem todas essas peculiaridades. Então, a pessoa pode requerer a nacionalidade posterior brasileira. Então, quem não é brasileiro é um imigrante que veio ao Brasil para tudo bem, Annelise, que veio ao Brasil, então, nessas hipóteses que nós estamos estudando. Além do imigrante, que é uma pessoa de nacionalidade de outro país, então, por exemplo, o Maurício falou que o australiano, o cidadão norte-americano, ou melhor, estadunidense, então ele vem de outro país para o Brasil. Nós temos também a figura do apátrida. Então, o apátrida é aquele que, como eu disse, não recebeu a nacionalidade em razão de que as circunstâncias do caso concreto dele não davam para ele sequer a nacionalidade pela questão do território ou a nacionalidade pela questão sanguínea da descendência, tá? Então, eles não têm essa nacionalidade. Em razão, pessoal, de que no mundo, deixa eu mostrar para vocês, existe 10, eu disse 60, não, 60 são refugiados, 10 milhões de apátridas no mundo, tá? Mais de 10 milhões, hoje mais, né? Porque isso aqui foi em 2014, já faz mais de 10 anos. 10 milhões de apátridas no mundo, então, é bem provável, é bem... Desculpem, gente, me perdi. Então, em razão de 10 milhões de apátridas no mundo, a ONU se dirigiu justamente a atenção para essa preocupação. Disse assim, olha, essa questão é uma questão que está em desacordo com a proteção dos direitos humanos, a questão de que as pessoas devem ter nacionalidade. Então, ela promoveu uma convenção internacional sobre o Estatuto dos Apátridas.
em que ela requeria dos estados esforços no sentido de evitar a questão da patrigia e mais facilitar a aquisição de nacionalidade de determinados países de pessoas que não tinham nacionalidade. Então, o Brasil aderiu a essa convenção em 2002. Aquilo que eu falei para vocês, embora a convenção seja bem antiga, tá? O Brasil só veio aderir a essa convenção em 2002. E o resultado dessa convenção foi um processo de reconhecimento da apatridia no Ministério da Justiça de forma célere e cujo o encerramento desse processo, no caso de constatação da situação de apatridia, irá culminar com a facilitação, ou seja, com a opção, a liberdade dessa pessoa de se nacionalizar brasileiro. Então, o que que acontece? A pessoa é uma pessoa sem nacionalidade, vem ao Brasil e aí se dirige a sua demanda ao Ministério da Justiça para que o Ministério da Justiça reconheça a situação de apatridia e, ao final, essa pessoa é dada a essa pessoa a possibilidade de se nacionalizar brasileiro, ou se ela não quiser se nacionalizar, olha, eu não quero me nacionalizar brasileiro, quero continuar apátrida, sei lá, porque de repente tem o interesse de conseguir a nacionalidade de outro país que não conseguiria se tornar cidadão brasileiro. Então, ela pode requerer um visto de residência permanente no Brasil, ou seja, que ela fique aqui residindo com os mesmos direitos de como se brasileiro fosse. Aí eu quero mostrar, pessoal, para vocês, já que eu sempre penso que uma história concreta vale mais do que todas as normas que a gente foi ver, eu quero apresentar para vocês o caso dessa mulher, que é a Mahamamo, e a irmã dela, Suar Mamo, e elas nasceram no Líbano, né? Não são libanesas, porque não têm nacionalidade, são apátridas, e elas então contam a história delas de que elas requereram, no caso, a nacionalidade e a proteção do Brasil. Quero mostrar o caso para vocês, eu vou só interromper aqui na verdade, eu vou, em vez de interromper o compartilhamento, eu vou pausar a gravação, porque depois eu não consigo, como esse vídeo é um vídeo que no YouTube eu acho que ele é monetizado, então depois para mandar lá, ele demora muito tempo para fazer o check. Então eu só vou pausar a gravação aqui. Então, pessoal, retomando aqui a gravação, realmente esse vídeo é muito emocionante, eu acho que ele traduz um pouco, né, da gente falar do apátrida, às vezes a gente não consegue perceber, afinal, quem seria apátrida no mundo. E aí ela traz a história dela, ó, eu sou uma apátrida, vivenciei isso, e como é difícil mesmo a gente pensar na existência hoje sem um documento, e a nacionalidade é o primeiro documento que a gente vai conseguir a partir da nacionalidade, né, pessoal? Fala, Maurício. Eu não sei se a senhora falou na aula daquele filme do Tom Hanks, eu não me recordo. Acho que é Terminal, né? Tá ali no nosso material agora. Deixa eu compartilhar aqui e te mostrar. Aqui, ó. Aqui tem o caso dela, tá? Aqui tem o caso da lei de imigração, também que é super bacana, quero mostrar aqui para vocês. Aqui tem aquele que eu falei, material sobre nacionalidade, tá? Aqui tem uma reportagem bem bacana, mais recente, sobre imigrantes no Brasil. Até uma falsa ideia, pessoal, essa reportagem eu aconselho vocês depois a abrirem, que é uma falsa ideia, às vezes, que as pessoas têm, que o Brasil está cheio de imigrantes, e não é bem assim. Então, vai trazer em números isso. Aqui tem um artigo do caso da Mahamamo, tá? É Mahamamo, se eu não me engano. Acho que eu escrevi errado. E aqui tá o filme, ó, Maurício.
do filme Terminal. Deixa eu mostrar para aqui para você, só para a lei de imigração, o videozinho da Geo Explica, que depois eu quero... Você sabe quais são as novidades trazidas pela nova lei de imigração? A Geo explica. Em uma democracia, leis que não estejam de acordo com uma perspectiva de igualdade e respeito aos direitos humanos devem ser alteradas ou retiradas do ordenamento. Para adequar as leis sobre a situação jurídica do estrangeiro a esse cenário, foi promulgada no início de 2017 a nova lei de imigração, que revoga o Estatuto do Estrangeiro. O texto representa uma mudança de paradigma. Foi abandonada a antiga visão de que o migrante é uma ameaça à segurança nacional, típica do período da ditadura militar, e o imigrante que chega em nosso país foi colocado em igualdade de condições com os cidadãos brasileiros. Práticas discriminatórias, como racismo e a xenofobia, são expressamente repudiadas. Ainda, a lei assegura ao migrante o amplo exercício da cidadania, por meio do reconhecimento do direito de reunião e de associação, de acesso à justiça e também direito à defesa. No contexto dessa nova lei, os migrantes são pessoas que se deslocam de um país para outro em busca de melhores oportunidades. É um conceito genérico que abrange o imigrante, que é o estrangeiro que vem a se estabelecer no Brasil, o emigrante, que é o brasileiro que se muda para o exterior, e o apátrida, que é a pessoa sem nacionalidade. Se assim desejar, o apátrida terá assegurado o direito de adquirir a nacionalidade brasileira, caso em que se submeterá a um processo simplificado de naturalização. As pessoas que estejam passando por comprovada situação de risco em seu país de origem poderão receber o visto temporário de acolhida humanitária. Uma vez concedido o visto, será assegurado ao migrante o direito de reunião com seu grupo familiar. As regras também mudaram para a regularização da documentação. O revogado Estatuto do Estrangeiro exigia que pessoas com documentação inexistente ou irregular saíssem do Brasil e aguardassem a emissão do visto no país de origem. Com a nova lei de imigração, passa a ser permitido que os migrantes regularizem a sua situação no nosso território. Também é assegurado ao migrante o registro da documentação para trabalhar e ter acesso à previdência social. Ainda é permitido o exercício de cargo, emprego ou função pública, desde que não reservado para brasileiros natos. Outra alteração é a não criminalização por razões migratórias. Dessa forma, nenhum migrante poderá ser privado de sua liberdade por estar em nosso território em situação irregular. Por outro lado, a promoção da imigração e da imigração clandestinas passa a ser considerado crime, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU. Então, pessoal, aí a gente pode ver um pouquinho sobre isso que eu falei a respeito da nova lei de imigração, quais são as diretrizes. Ela falou ali da importância da reunião, porque o migrante, o então estrangeiro tratado pela lei, ele não podia se reunir para fins pacíficos, porque isso era sempre visto como uma ameaça. Se o estrangeiro estivesse se reunindo em alguma associação, algo do gênero, ele podia estar confabulando, conspirando, melhor dizendo, para um golpe ou para algo que pudesse ameaçar a segurança nacional. Então, essa nova lei também traz essa nova política de trabalho no caso do Brasil. E aqui tem também, como o Maurício perguntou, a sugestão do filme Terminal com Tom Hanks, que é um filme bacaninha, né, a respeito desse tema. Comentário, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok, então, pessoal, o que a gente vai tratar agora em relação à lei de migrações, dentro da ideia de que nas nossas aulas a gente faz um panorama bem amplo das informações. Então, nós vimos a questão do apátrida, dos conceitos de migrante, e eu quero trabalhar com vocês a questão da entrada no território nacional e da saída compulsória desse estrangeiro do território nacional. Como nós vimos ali no vídeo da AGU, vejam só, a promoção da regularização da migração é um dos princípios da lei, e o combate à ilegalidade, ou melhor dizendo, né, porque a gente não diz que é o migrante,
o sujeito é ilegal, até é um termo que é bastante criticado nesse meio. Ele está ilegal, parece que ele está em contrariedade com a lei. Na verdade, é uma pessoa que é indocumentada, tá? Mas vocês vão ouvir essa palavra ilegalidade no senso comum. O fulano está ilegal nos Estados Unidos, ou ele está ilegal no Brasil, no sentido de que ele está indocumentado, tá? Porque a ideia de legalidade sempre parece que é uma ideia em contrariedade com a lei, ou no sentido de esteja cometendo um crime. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é a saída compulsória desse que está irregular no território nacional, indocumentado no território nacional. Então, que é a saída compulsória ou o impedimento de entrada. Se alguns de vocês acho que já viram aquele, a gente já falou algumas vezes aqui na aula, aquele programa que tem aeroporto, algo do gênero, aeroporto Guarulhos, aeroporto São Paulo, e ele passa no Discovery, se eu não me engano, e passava também no SBT, né? E ali a gente pode ver isso. E ali a gente pode ver o trabalho da nossa Polícia Federal, que é a Polícia de Fronteira, no sentido de controlar a entrada regular das pessoas que vêm de outros países, dentre elas, inclusive, o brasileiro. Então, vai ser ali visto se o brasileiro, por exemplo, o que ele está carregando, o que ele não está carregando, mas da pessoa que não é brasileira, do migrante, vai ser analisada a situação dele na sua chegada. Ou seja, se ele vem para passar turismo, se ele vem para trabalhar, e aí, nesse caso, pode ser exigido um visto de trabalho, se ele vem porque reside, porque a família está aqui, porque é uma pátria. Então, isso é a questão da entrada no território nacional. Ali na fronteira, no aeroporto ou na fronteira terrestre, essa autoridade é que vai fazer a análise a respeito da possibilidade dessa pessoa ingressar no território nacional ou não. Se ele faz um juízo negativo, ou seja, não autoriza a entrada, a gente diz que foi impedido ali, a gente já fala que é o impedimento de entrada. Então, aquele sujeito não pode ingressar no Brasil. Quem que tem impedimento de entrada no Brasil? Então, a própria lei de imigração trata no artigo 45. Quem foi expulso, a gente já vai falar sobre expulsão, tá? Ou alguém que seja condenado ou responda um processo lá do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que eu já deixei o link ali, a aula completa, para vocês assistirem do TPI no nosso material do AVA, tá? Alguém que a gente vai falar na aula que vem sobre o Instituto da Extradição, que vai sair porque responde a um processo em outro país ou foi condenado em outro país, tá? Ou tem o nome incluído numa lista de restrições, é que normalmente a gente pode falar das listas parece que me fugiu o nome daquela polícia, não é bem polícia internacional, né? Interpol? Isso, Interpol. Sabe o que eu estava lembrando? Scotland Yard, nada a ver, né, gente? Polícia Britânica. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu lembrei desse negócio Eu quis lembrar da polícia e me lembrei do negócio lá, nada a ver, né, gente? Mas, enfim. Então, essa pessoa, ela não pode ingressar no território nacional, tá? Então, ali naquele momento, e aí a Polícia Federal é soberana, pessoal, para decidir quem entra e quem não entra, tá? Então, ela que vai fazer esse juízo de valor no sentido de admitir ou não, tá? Aqui tem esse inciso aqui, que causa determinadas críticas pela doutrina especializada, porque ele é muito aberto. O que é atos contrários a princípios e objetivos dispostos na Constituição?
Então, isso poderia levar a uma análise muito subjetiva. Isso acabou na época do Moro, era ministro da Justiça, ele fez uma portaria chamada número 666, em que ele elencava situações em que a pessoa poderia ser deportada, a gente já vai falar da deportação, de forma sumária, ou as pessoas que fossem acusadas de um crime de forma geral, e aí também levava acusado em que sentido? Então, levava um subjetivismo muito grande, tá? Mas essas são as hipóteses da lei a respeito de quem pode ser impedido de entrar no território nacional. Então, veja, não, ali naquele momento, quem vai fazer a entrada é a Polícia Federal. Se a Polícia Federal verifica que essa pessoa não tem um documento válido, por exemplo, tá, de viagem, ou que essa pessoa esteja, de alguma forma, possa apresentar irregularidade, então ela pode ser impedida de entrar. Então, por exemplo, ele vai até analisar a questão a respeito de ter um trabalho, se tem visto de trabalho, se não tem visto de trabalho, se veio para passar as férias, se tem dinheiro, aquelas questões de fronteira mesmo, tá? Eu até coloquei aqui o Conector Guarulhos, que foi um caso bem emblemático que a Defensoria Pública participou, porque nessa de não entrar, houve situações de que as pessoas ficavam no aeroporto, que nem lá no terminal, viu, Maurício? Aqui no Brasil, ficaram numa salinha e não podiam nem entrar no território brasileiro, e o retorno não era feito de forma imediata, como determina a lei. E quem deve arcar com as responsabilidades do retorno é o transportador, ou seja, a companhia aérea, que vai fazer o retorno sem nenhum custo dessa pessoa impedida de entrada. Por isso também que a companhia aérea deve exigir ou exige, de fato, os documentos e se assegura de que aquela pessoa está regular a sua viagem, que é regular a sua viagem. Então, a pessoa que é impedida de entrar, pessoal, ela passa por um processo de repatriação. Então, ela é repatriada imediatamente, tá? Então, naquela medida de fronteira, de análise de fronteira, ela é repatriada imediatamente. As outras duas hipóteses aqui que nós vamos estudar são de retirada compulsória quando a pessoa já está no território nacional. A deportação e a expulsão. Então, do migrante que já está no território nacional. E o que é, pessoal, essas duas retiradas? Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é essas duas retiradas. Tá? Então, a repatriação, eu já disse que é a pessoa que é impedida de entrar. Então, nesse caso, a empresa transportadora é que vai fazer o transporte dessa pessoa de forma imediata para o país de que ela tem nacionalidade ou de onde ela veio, tá? Aí, aqui a Defensoria Pública da União vai ser notificada caso a repatriação não seja imediata. Se a pessoa, pessoal, nesse momento fizer um pedido de refúgio, aí ela não pode ser repatriada como nós vimos, tá? E também vai levantar aqui, vai acender uma luz vermelha aqui, quando se tratar de menor de 18 anos desacompanhado, tá? Isso é uma situação, infelizmente, comum, não por meio de fronteira aérea, mas por meio de fronteira terrestre, ali na Venezuela com o Brasil, por exemplo, isso aparece. Então, são os menores desacompanhados. Aí, a medida que deve ser seguida pelo país é aquela que proveja maior garantia, maior respeito aos direitos humanos. Eu estava lendo uma reportagem, pessoal, da Espanha, outro dia, que eles têm nos abrigos uma grande quantidade de menores
desacompanhados nessas instituições que são migrantes, porque a família acabou falecendo ou em razão, enfim, vem naquela situação e aí tem que fazer o acolhimento dessas crianças. Como é que vai mandar a criança de volta? Não sabe nem para quem, né, gente? Então, a lei se preocupa muito com esses menores de 18 anos nessa situação. A deportação, pessoal, já é a situação de que a pessoa se encontra no território nacional já, ou seja, ela entrou, ela passou do aeroporto, mas ela está em situação irregular, né? Isso, Marlova, infelizmente, uma realidade, né? Tem aquele filme também que eu botei ali para vocês, Adu, eu acho, Adu, também de um menino, bem bacana, um filme Netflix, que saiu ano passado. Um menino que fica também sem família, ele tenta depois migrar para a Espanha. Baseado em fatos reais né, de tantos casos tão comuns. E aí ali, Marlova, a gente pode ver como existe a exploração das crianças nesse sentido. A deportação, pessoal, ela ocorre quando alguém está no território nacional e se encontra irregular, uma situação migratória irregular. Por exemplo, a pessoa tem visto para turista, tem a entrada autorizada para turismo, a entrada para turismo é 90 dias, mas a pessoa fica mais do tempo. Ou a pessoa tem essa entrada para turista, mas está trabalhando. Então, não é autorizado o exercício de atividade laborativa remunerada. Então, isso é uma situação irregular. Então, por exemplo, a gente vê muito nos filmes, né, nos Estados Unidos principalmente, pessoas que estão lá irregulares. Por quê? Porque entraram sem passar de forma oficial pela fronteira, então estão em situação irregular, trabalhando de forma irregular. Isso é a questão do migrante irregular. Esse migrante irregular, ele está sujeito à deportação, ou seja, uma medida de saída compulsória que devolva ele para o seu país de origem. Tá? Então, ele vai ser deportado. Talvez você já deve ter ouvido falar, no caso de brasileiros, por exemplo, que foram deportados dos Estados Unidos. Por quê? Porque estão em situação irregular nesse sentido. Vejam, pessoal, que eles não cometeram nenhum crime. Nenhum cometeu crime lá fora. Ou o migrante aqui no Brasil. Ele está simplesmente em situação irregular. Tá? No caso da lei de imigração, ela vai estabelecer que deve ocorrer a notificação pessoal do deportando, ou seja, aquela pessoa que está irregular, para que ele possa promover a regularização. Ou seja, às vezes ele teria não se dado conta dessa situação irregular e, portanto, ele deve ter prazo para promover a regularização. Tá? Então, se ele não se regularizou no prazo estipulado pela autoridade migratória, então, nesse caso, ele pode ser deportado. Tá? Então, o procedimento inicia-se na Polícia Federal e no Departamento de Imigração no Ministério da Justiça. Tá? Esse departamento, então, que vai iniciar o procedimento administrativo. Tá? Então, esse é um procedimento administrativo para a saída dessa pessoa que está em situação migratória irregular. Sempre, pessoal, com ampla defesa. Então, a pessoa pode se defender no processo, dizendo que está enganado, que isso, aquilo, ou que agora tá, por exemplo, ela vai ser deportada, mas ela casou com um brasileiro. Tá? Então, isso não é impedimento de deportação, o fato de ter casado com um brasileiro, mas é uma possibilidade dela se regularizar. Então, ela pode demonstrar isso, não porque casou, mas sim, a partir dali, tentar uma regularização que ela não tinha feito em razão disso, tá? Não é o fato de ter ser casado, mas ela pode se regularizar requerendo uma residência permanente pelo fato de ser casado, tá? Essa é a deportação. Depois nós temos o Instituto da Expulsão. A expulsão, pessoal, é a saída compulsória de alguém que cometeu um crime no Brasil, tá? E aí essa pessoa é uma pessoa que não é desejada no território nacional.
Então, ela consiste nessa saída compulsória do migrante e do visitante, que não pode retornar a entrar. Para a expulsão, existe um procedimento de expulsão, procedimento administrativo de expulsão, ou também, muitas vezes, chamado de inquérito de expulsão. Então, é a saída compulsória do estrangeiro que cometeu um crime no Brasil. Tá? Um crime, aqui pode ser um crime fora do Brasil, desde que seja um crime praticado aqui do Tribunal Penal Internacional, crime de guerra, crime de agressão, crime contra a humanidade, ou crime de genocídio. Tá? A expulsão, então, é uma saída compulsória grave, porque a deportação, a pessoa está irregular. Ela pode se regularizar e retornar ao território brasileiro. Já na expulsão, não, ela cometeu um crime. Então, ela já cumpriu pena, muitas vezes, por esse crime. Então, ela vai sair de forma compulsória por determinação da autoridade brasileira, no sentido de que ela não é desejável aqui no país. Qual é o crime que ela cometeu? Não é qualquer crime, por exemplo, um crime culposo, tá? Vocês vão estudar, não sei se já estudaram direito penal, a diferença entre crime doloso e crime culposo. Não sei se já estudaram ou não, pessoal. Sim. Já sim, professor. Tá, ótimo. Então, não é um crime culposo. Então, um crime doloso, tá? Aquele com a intenção de forma bem... Vocês já estudaram, sabem, então, o que é crime doloso, ou dolo eventual, tá? Então, vejam que é um crime doloso, não qualquer também, tá? Então, é um crime doloso, tá? E em que, considerado o crime, ele não vai ser possível de se ressocializar no Brasil, tá? Um crime superior a 2 anos. Então, vejam, pessoal, aqui, ó, é um crime doloso, tá? Passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional, tá? Antigamente, no Estatuto do Estrangeiro, não estava bem claro, pessoal, se o sujeito tinha ou não tinha que cometer um crime para ser expulso no Brasil. Ele podia ser expulso, vejam só que interessante. Isso aqui não está mais em vigor, tá? Se ele atentasse contra a segurança nacional, a ordem pública, a tranquilidade, a moralidade pública, ou se ele fosse nocivo aos interesses nacionais. O que é nocivo aos interesses nacionais? Também a lei não era clara. Isso favorecia o quê? A expulsão em massa das pessoas que se encontraram no território nacional, dos denominados estrangeiros, então estrangeiros. Embora ali depois da Constituição era de pouca utilidade, esse artigo ele era lido em consonância com a Constituição, e os tribunais eles aplicavam o Instituto da Expulsão quando ocorria realmente um crime. Mas a falta de norma gera uma insegurança. Eu mesma na defensoria já peguei casos em que se tinha uma orientação logo de expulsão, outra não, isso não ficava muito claro. Tá? Então, uma questão super importante, pessoal, em relação à expulsão aqui, tá? Uma questão super importante em relação à expulsão é que ele não prejudica o cumprimento da pena, a possibilidade, por exemplo, de liberdade provisória, de troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O que são as penas restritivas de direito? Aquela de prestação de serviço à comunidade, etc. Então, a pessoa não pode ser impedida de ter um benefício no seu cumprimento de pena porque está em situação irregular no Brasil. Isso foi algo bem interessante, pessoal, da nossa lei de imigração e uma discussão nos tribunais também bem árdua. Demorou muito tempo para se admitir que o estrangeiro tivesse direito a uma pena alternativa, uma liberdade, livramento condicional, por exemplo, uma progressão de regime. Isso, foi expulsa. Tem até o filme dela, né, Marlova?
E o dela ainda foi, eu não me lembro se Sim, tem eu filme. não foi, eu não sei se ela foi expulsa ou extraditada. Eu acho que ela foi extraditada. Vi um pedido do Estado italiano por ela, se não me engano. Tá? Ou ela, É, depois ela foi assassinada, né, lá Isso, claro, depois ela foi assassinada, exatamente. Tem um filme bem lindo, né? Sobre. É. Vale a pena. Agora, até eu não me recordo do caso dela ser um caso de expulsão ou se foi um caso de. Se eu não me engano, o governo italiano pediu ela e o Brasil mandou. O caso do Cesare Battisti foi extradição, né, professor? Exatamente, foi extradição. E aí ele pediu o quê? Ele pediu o reconhecimento do refúgio para dizer que, ah, que ele não poderia ser extraditado, porque o refugiado não pode ser extraditado. Aí não reconheceram o status de refugiado para ele e, portanto, ele acabou sendo extraditado. A gente vai estudar na próxima aula a extradição, que é um pedido de cooperação jurídica internacional, ou seja, o Brasil entrega para cooperar com o país que está requerendo aquele indivíduo para que ele cumpra a pena ou responda ao processo criminal lá. Tá? Então, pessoal, vejam que interessante. A expulsão, ela se dá quando o sujeito comete um crime. A maioria dos casos de expulsão, pessoal, de estrangeiros, se dá pelo cometimento do crime de tráfico internacional de drogas. A maioria dos estrangeiros, se a gente for hoje fazer uma pesquisa na prisão brasileira, dos estrangeiros aqui presos, vocês vão verificar que 95, talvez, por cento deles são acusados e condenados por tráfico internacional de drogas, que é aquele caso do indivíduo que, mediante uma paga, mediante um valor que ele vai receber, ele transporta drogas para o Brasil e aí ele é pego pela Polícia Federal na fronteira, naquele programa que vocês viram, vários casos de abordagem, são casos envolvendo tráfico internacional de drogas. Então, quando a Polícia Federal faz a descoberta, digamos assim, daquela pessoa, então procede a sua prisão. E muitos são estrangeiros. E aí o que vai acontecer? Ele vai responder pelo crime no Brasil, crime em conformidade com a nossa lei de drogas, 11.343, se não me engano. E aí vai responder, vai ser condenado, né? A maioria dos casos são condenados. Já vou entrar nesse caso, Maurício. E vai ser condenado, porque a maioria dos casos são condenados. É muito raro que a defesa a respeito do estado de necessidade, por exemplo, chegue a ser aceita. E aí, pessoal, nesse processo de condenação, passa, junto com o processo criminal, o processo administrativo no Ministério da Justiça, no Departamento de Migrações, a respeito da expulsão desse sujeito. Então, ele já vai ser expulso, logo depois que ele cumprir a pena, vai ocorrer a efetivação da decisão administrativa de expulsão. Então, quem decide a expulsão, então, é o ministro da Justiça, tá? E aí, esse estrangeiro não pode retornar ao território nacional. Então, não é um caso igual ao da deportação, que ele vai regularizar a situação migratória e retorna ao território nacional. Não, ele não vai poder retornar por um prazo determinado pela autoridade migratória brasileira, que não pode ser mais que o dobro da pena que foi aplicada para ele. Tá? Muitos dos casos de tráfico internacional de drogas, as penas aplicadas são de 5 anos, que é a pena mínima. Às vezes eles aplicam aquele redutor, não sei se vocês já tiveram lei de drogas, acho que não, né? Mas existe lá, por causa das mulas, uma possibilidade de diminuir a pena, tá? Às vezes eles aplicam um pouquinho, fica um pouquinho menor. Mas aí, vamos supor lá um prazo de 5 anos, tá? Que muitos casos são de 5 anos. De condenação por tráfico internacional de drogas. Vai ser expulso após o cumprimento da pena e não pode retornar
pelo Brasil por pelo menos 10 anos. Então, é uma pena também que vai junto ao decreto de expulsão. A gente chama decreto de expulsão porque é feito pelo presidente da República, tá? Ou pelo ministro da Justiça por delegação. Portaria de expulsão quando é o ministro da Justiça. Mas, como o Maurício colocou ali, ainda não abri a notícia, mas é um impedimento da expulsão quando, primeiro, for uma extradição inadmitida, a gente vai ver casos, por exemplo, que não é possível extraditar, não é possível expulsar, tá? Por exemplo, do refugiado, tá? Então, não pode extraditar refugiado, não pode expulsar alguém que, por exemplo, tem uma situação de perigo naquele país de origem. Mas aqui estão duas questões bem interessantes, pessoal, que volta e meia caem em provas de tudo, de concursos públicos, de OAB, e as pessoas confundem muito a expulsão com a deportação e extradição, nesse aspecto, tá? Não pode ser expulso quem tenha filho brasileiro ou tenha a guarda de uma criança brasileira, tá? Então, não pode ser expulso. Por quê? Porque ao determinar a saída compulsória dessa pessoa, a gente está punindo não a pessoa em si, aqui a gente está vendo os efeitos para a criança brasileira. Se a gente tira um pai e uma mãe que está no Brasil, quem é que vai perder a convivência com o filho? Com a convivência familiar? Não é só esse que está saindo, mas também a criança. Então, o fato de ter filho brasileiro, para a legislação, se protege o filho brasileiro. Antigamente, no Estatuto do Estrangeiro, o pessoal se dizia assim, ó, desde que seja o filho anterior ao fato que ensejou a expulsão, para que ele não faça um filho no Brasil depois do fato dele ter cometido um ato que leve à expulsão. Mas aí o Brasil disse assim, não, só um pouquinho. Mesmo que a pessoa resolva ter um filho para não ser expulso, dentre a gente querer punir ela por um ato que não deveria ter feito, a gente tem que, antes de querer punir ela, a gente tem que proteger o brasileiro, a criança brasileira que está aqui no Brasil. Então, mesmo, mas ele sabia que se ele tivesse um filho, ele não poderia ser expulso, então ele teve um filho só para não ser expulso. Tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque a gente quer proteger a criança. Ou ainda aqui também o cônjuge ou companheiro brasileiro, tá, pessoal? Mesmo que também tenha sido posteriormente ao caso. Tá? Não precisa prazo de 5 anos, como exigia anteriormente, nada disso. Só não pode estar separado de fato, tá? Mas pode ser um companheiro ou casado, não precisa ser casado oficialmente. Tá? Além disso, também tiver ingressado, vejam que interessante, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo no país desde então. Por quê? Vindo uma criança cedo para o Brasil, então ela tem uma referência do Brasil muito grande. Aí, se ela cometer um crime no Brasil, lá depois com os 18 anos ou mais, que é quando ela vai cometer um crime, ela já tem laços afetivos ou efetivos no Brasil, mesmo que não seja brasileiro, que justificaria se evitar a sua expulsão, a sua saída compulsória. Ou se ela tiver mais de 70 anos, já for uma pessoa de bastante idade, e tiver mais de 10 anos no Brasil. Mas aí, nesse caso, não é automático, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão, ou seja, vai se analisar o fato concreto, se vai se abrir ou não a possibilidade, tá, pessoal, de expulsão dessa pessoa nessa situação. Existia aqui, ó, um outro inciso que não foi aprovado, que exigia que houvera o tempo do cometimento do crime vivido no Brasil por mais de 4 anos. Aí eles decidiram vetar, porque diziam que a situação de viver 4 anos no país não justificava o impedimento, a discricionariedade do Estado para a expulsão desses indivíduos. Até agora a gente tem um caso de uma... Eu podia ter olhado para vocês, eu vi no noticiário hoje, de uma... Agora eu não me lembro a nacionalidade dela, eu sei que é algum país da África, e ela foi
e ela foi condenada no Brasil por tráfico internacional de drogas, e agora está se fazendo um movimento, aí ela se descobriu, fez um projeto na prisão sobre vozes, cantar, etc., e ela se descobriu um talento para música, uma cantora de renome, e aí ela faz shows, tudo, só que agora está saindo a decisão de expulsão dela, então tem um movimento para, de alguma forma, tentar revogar esse instituto de expulsão dela. Bem interessante. Dúvida, gente? Não? O processo de expulsão, pessoal, é um processo que corre no Ministério da Justiça, no Departamento de Imigração, processo administrativo, tá? Então, a pessoa é condenada por um crime no Brasil, não é nacional brasileiro, não é refugiado, tá? Não é apátrida, o apátrida também não pode ser expulso, tá? É nacional de outro país. Aí, nesse caso, se inicia um procedimento de expulsão dessa pessoa, tá? Baseado na gravidade do crime que ela cometeu, sempre um crime doloso, tá? E aí, o que acontece? Esse procedimento administrativo de expulsão corre no Ministério da Justiça, no Departamento de Imigração, e abre-se a ampla defesa contraditória, ou seja, a pessoa vai se defender em razão se ela não quer ser expulsa, se ela tem filho no Brasil, se ela tem esposa, companheiro no Brasil, nesse sentido, tá? E muitas das vezes, a pessoa que está cumprindo pena no Brasil não tem vínculo no Brasil, tá? Eu peguei vários casos de estrangeiros, imigrantes que não têm vínculo no Brasil, então eles até aceitam, querem logo ser expulsos para retornar ao seu país de origem. Mas se a pessoa quer ficar, então ela normalmente ela vai fazer um processo de defesa bem ativo nesse ponto. Fala, Maurício. No caso, eles cumprem pena no Brasil e depois eles são expulsos? Como é que funciona isso, professor? Exatamente assim, tá? Então, a maioria, como eu falei, é tráfico internacional de drogas, então é presa em flagrante, a maioria, tá? Mas pode acontecer de uma investigação, vamos supor, tem um estrangeiro morando aqui no Brasil e ele cometeu um assalto, um assassinato, sei lá, tá? Então, ele vai ser investigado e aí ele vai responder o processo, pode responder em liberdade ou não, conforme o código determina, mas embora não possa haver nenhuma discriminação pelo fato de ele ser migrante. Na maioria dos casos, esses presos em flagrante com drogas, eles já são encaminhados imediatamente ao presídio. Existe até prisões específicas para estrangeiros no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são os grandes, como é que eu vou dizer, pontos, né, gente, de rotas, né? Rotas, hubs, né? Rotas e também do tráfico internacional. A gente pegava muitos casos, quando eu estava no Rio de Janeiro, de angolanos e nigerianos. Então, faz a prisão dessas pessoas, aí elas respondem ao processo criminal no Brasil, posteriormente, o processo criminal, então, já inicia-se ali, logo que sai a sentença, a pessoa já tá cumprindo pena, aí já saiu a sentença, é enviado o processo ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça já abre o inquérito de expulsão, e aí, então, já vai também andando o processo de expulsão dessa pessoa, tá? E aí culmina com o final, com a sua saída, tá? Certo? Certinho, então ela cumpre e depois ela é expulsa. Exatamente. Tá? Ela pode sair, ela pode sair também de forma voluntária, mesmo que não tenha acabado o processo, tá? Às vezes acontece, o processo está em andamento, os prazos, etc., demorou para começar, mas a pessoa já quer sair, eu concordo com a saída e quer sair, pode sair, tá? E vai terminar o processo de expulsão para que ela não retorne mais. Ela não pode simplesmente optar por ser expulsa, professora? Tipo, obrigatoriamente ela cumpre pena no Brasil. Ela não tem essa opção essa opção. Não, eu também defendo essa hipótese que ela deveria ser expulsa imediatamente.
né? Porque o Brasil que iria pagar todo o custo da prisão dessa pessoa e depois mandar ela embora se ela não vai ressocializar no Brasil. Mas o grande problema é um problema de política criminal, né, Maurício? Porque isso poderia ter como como medida de, digamos assim, de incentivo, tá? Que as pessoas pudessem vir tentar a fazer mais crimes no Brasil, de tráfico de drogas, por exemplo. Porque se elas forem presas, elas vão ser expulsas. Aí normalmente essas pessoas são mulas, né, gente? O que é mula de tráfico? Pessoas que são aliciadas pelas organizações, grandes organizações criminosas, para trazer pequenas quantidades de droga. E aí isso poderia ser um incentivo a maior aliciamento de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, em razão dessa política criminal é que é a resposta pela qual eu também compartilho da tua opinião de que as pessoas não deveriam, o Brasil pagar, né? Se a gente for ver até sobre o viés econômico, um preso custa caro, tem que pagar, apesar das prisões serem horríveis no Brasil, mas custa bastante dinheiro para o Estado brasileiro. E aí depois ainda expulsa a pessoa, mas por uma questão de política criminal, se isso fosse acontecer desse jeito que tu falou, Maurício, poderia, em tese, incentivar o aliciamento de maiores pessoas a cometerem crime no Brasil. Não sei se isso é verdade, se não é, mas é a justificativa. Entendeu? Essas pessoas vivem numa situação bem precária, né? Estão precarizadas, por isso que elas aceitam Muito. esse Eu tipo peguei um caso uma vez de uma... Ai, me marcou demais, assim. Ela deixou os filhos na igreja, em Angola, em Luanda, e ela veio para o Brasil. E aí os filhos ficaram na igreja, ela foi condenada a 5 anos. Imagina, gente, 3 filhos. Imagina essa pessoa, quando voltar, ela não tem contato com os filhos. Seus filhos ficaram numa situação provisória que, no final das contas, se tornou muito mais duradoura do que ela imaginava, claro. E aí ela veio para o Brasil. É bem triste. Nesses programas que a senhora falou, ali tem esses casos, né? Tráfico internacional de drogas. É bem triste. É É uma bem triste. exploração da condição humana, né? Não que justifique, não justifique, aquela questão sempre que vem à tona, mas a situação de vulnerabilidade dessas pessoas é muito alta, muitas vezes. Não estou dizendo que são todas, tá? Tem todas as pessoas que se sujeitam a fazer o tráfico de drogas têm situação de vulnerabilidade, não é isso. Mas existe uma exploração Sim. de pessoas nessa situação, com certeza. Em regra, né, professora, são pessoas que estão precarizadas. Claro que tem gente que, enfim, tem uma situação confortável. A gente sabe de algumas histórias, né? Eu já peguei casos Mas de ingleses, por exemplo, que são presos no Brasil e foram presos traficando drogas no Brasil. E a gente pode dizer, os ingleses, né, não precisariam, em tese, porque o país dá melhores condições, isso assim. eu não sei se... Bom, a senhora deve lembrar daquele caso não esqueci o nome dele. Foi um dos brasileiros que foram executados na Indonésia. O primeiro, ele morou alguns anos na Austrália, e todo mundo conhecia a história, porque eu passei um tempo lá, não sei se eu comentei contigo, mas eu morei um tempo na Austrália, e o pessoal conhecia ele. Aquele cara nunca trabalhou na realidade. Ele tinha uma situação, assim, confortável no Brasil, mas, enfim, era um lifestyle, assim, né? Festa, droga, enfim. E aí pegaram ele. E ele traficou nas pranchas, não era? De surf. Isso, pegaram nas pranchas de surf. E aí ele foi condenado à morte lá, né? Eu vi, ele escreveu um livro, parece, sobre isso, se não me engano. Teve alguém que escreveu, não sei. Tem um livro chamado Snow in Bali também, que conta a história desse cara aí. Snow in Bali. Bem interessante. Ele diz ali que, eu não sei, né, mas que o Estado da Indonésia é bem corrupto, aí teve alguma questão dele particular ali, e aí como ele chamou a atenção disso, não sei, né, gente, enfim. Mas
essa questão de aplicar a pena que o Maurício trouxe para determinado crime, eu já falei aqui para vocês, cada estado é soberano para entender que pena vai aplicar e que crime que ele vai considerar crime grave ou mesmo crime, né? A política criminal, ela é uma questão de soberania de cada país. Infelizmente, algumas questões, a ONU até e a OEA, por exemplo, tem documentos internacionais, por exemplo, a questão da pena de morte, para evitar que os estados assumam compromissos nesse sentido, mas cada estado, ou mesmo a criminalização de condutas como, por exemplo, o homossexualismo, tá? Então, claro, existem vários documentos, mas a gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade em alguns países, né? E, por fim, pessoal, a questão do emigrante, o brasileiro que vai para fora. Então, vai para fora tentar, muitas vezes, até uma melhor condição de vida, tá? E aí eu achei interessante esse dispositivo, até se o Maurício morou fora e, de repente, voltou para o Brasil, e a lei de imigração hoje trata uma possibilidade de isenção dos direitos de importação e as taxas aduaneiras, que é um problema também bem sério para os imigrantes brasileiros quando retornam para o Brasil, a questão de trazer, às vezes trazem container com coisas e aí isso fica preso na alfândega para tentar fazer o desembaraço aduaneiro. Muitas vezes eles encontram uma certa dificuldade. Agora a lei trata de forma, pelo menos, bem clara de que existe a isenção dos direitos de importação. Claro, né, gente, aqui diz bens novos ou usados, tá? Então, mesmo bens novos poderiam ter isenção de taxa de importação, mas desde que seja para uso e consumo pessoal ou profissional. Então, aquela história do sujeito que traz, por exemplo, 20 iPhones, fica meio difícil dele querer aí uma isenção da importação, né, gente? A não ser que ele comprove lá que ele tem uma empresa, sei lá, nesse sentido, tá? Aí eu quero mostrar aqui para vocês, pra gente, antes da gente encerrar, eu quero mostrar para vocês uma questão que foi objeto da prova do ENAD. Quem é o ENAD? Eu sei que muitos de vocês estão recém começando o curso, mas esse material é um material que vai ficar ali à disposição de vocês. E a IMED tem a pretensão de já ir pensando nessa saída de vocês do curso desde já. O ENAD é a avaliação nacional de desempenho das instituições de ensino superior. Então, as pessoas que vão sair da instituição fazem uma prova para avaliar se elas tiveram um conhecimento bom e aí avaliar as próprias instituições de ensino, né, gente? Então, são questões bem distintas das questões de concurso público. São provas muito inteligentes, eu acho, assim, e de análise muito longas também. Então, quis trazer aqui para vocês pensarem, para a gente pensar junto a resposta dessa questão. Fala sobre a seleção francesa, tá? Essa prova foi agora em 2018, tá? De futebol, da seleção francesa de futebol, tá? E a questão dos migrantes, né? Dentro dos jogadores, a questão do multiculturalismo. Apenas o goleiro e o lateral Pavard, o atacante Giroud e o Metovan não se encaixam nessa descrição. Ou seja, o resto todos eram pessoas de nacionalidade Argélia, eu não sei todas as nacionalidades, né, gente? Mas ali, aí o que eles contrapõem? A xenofobia, o racismo, a islamofobia, algo que também tem crescido, islamofobia no sentido de fobia ou de contrariedade ao Islã, tá, gente? Isso é algo que tem aparecido muito na Europa. Se vocês forem ver, tem um filme nos muros, entre os muros da escola, um filme antigo, tem mais de 10 anos esse filme. Ele trata muito sobre esses estudantes e como eles torcem para seleções, muitas vezes, que não são seleções francesas, do país, eles são franceses, mas do país, da nacionalidade dos pais dele.
Então, considerando esse contexto, ele pede para assinalar a questão correta. Leiam aqui, vê o que vocês acham. Vocês conseguem enxergar aqui? Não. Dá, né? Vou deixar assim para vocês lerem. Quem já leu, quiser fazer arriscar qual colocaria certo, pode falar. Ou colocar ali no chat. Marlova botou a letra E. Juliana também. Então, pessoal, é isso aí. É a letra E mesmo que é certa. Então, vejam que é uma questão de interpretação, mas que vem, eu gosto de encerrar com essa reflexão, porque vem à tona toda a análise que nós fizemos na aula de hoje, qual seja, de que a questão da migração precisa ser direcionada com uma visão a respeito do multiculturalismo, dos direitos humanos, do rechaço à xenofobia, a todas essas questões que são colocadas, ao preconceito que muitas vezes é evidenciado nesse tipo nesse tipo de atividade esportiva, né? A gente vê tantas vezes o direcionamento a questões de racismo, essa parte da questão da migração também aparece muito nesse tipo de atividade. Então, a gente viu agora também, teve a questão contra os gays na Ucrânia, se não me engano. Então, isso direciona muito esse aspecto. Ah, eu esqueci de fazer a chamada, né, gente? Vou pegar depois o relatório ali do Zoom. Eu vou ver se vocês estão... Vou botar aqui. Se quem puder colocar aqui o nome, já me facilita mais. Então, é isso. Deixo aberto se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum outro comentário, pessoal. Não? Então é isso. Então estão todos e todas dispensadas. Nos vemos quarta-feira que vem. Na aula que vem eu vou falar do tema da extradição, tá? Então nós vamos ver o que é essa saída para que alguém cumpra pena ou responda um processo no exterior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a extradição, fechando o conteúdo relativamente a essas questões envolvendo migrações, pessoas, né, os antigos estrangeiros, digamos assim, nesse sentido. Tá? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sora. Ótima aula, Boa viu? noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Vou sofrer um pouco agora. Boa noite. Já viu o jogo. É. Viu? Foi antes do jogo, foi às 9 o jogo, não é? Bem na hora. Boa noite. Não tá fácil, é só uma questão que não tá fácil. Né? O ano que vem é BBB, né? Acho que sim. Terceira, segunda consecutiva. Acho que, nossa, não... Foi feio que ali aqueles torcedores também fizeram, né? Vai até prejudicar depois. Não perdeu, né? Parece que não vai poder ter torcida agora. Ah. Sem torcida.